Treino em Foco responde, e hoje no Treino em Foco nós vamos falar sobre os invencionismos nos exercícios de TRP, logo depois da vinheta. Bom, galera, e já há muito tempo a gente vê pessoas propondo exercícios na internet, que é o canal onde todo mundo consegue produzir, apresentar seus exercícios. Muita gente produz exercícios, invencionismos, como muitos caracterizam, e normalmente nós vemos dois posicionamentos em relação a isso. Pessoas que são contra e pessoas que são a favor, e a discussão rola entre quem é contra e quem é a favor de um determinado exercício. E aí muitas pessoas caracterizam os exercícios como invencionismos porque aqueles exercícios são totalmente inadequados. O que nós criticamos um pouco no Treino em Foco é esse posicionamento bipartidário, entre aspas, extremo na maioria das vezes, onde as pessoas fazem o que nós chamamos de diálogo de surdos, ou seja, quando eu falo vocês não me ouvem, quando vocês argumentam contrariamente a mim, eu não dou a menor importância ao argumento de vocês, e dessa forma nós nunca conseguimos entender o posicionamento contrário, antagônico ao nosso. Isso é geral na nossa população, a gente vê isso na política, contra e a favor do PT, ninguém tenta entender um pouco o lado contrário. E obviamente aqui não estou querendo discutir política nem nada disso, mas discutir os invencionismos nos exercícios, que num primeiro momento é o que eu estou colocando. Nos parece que é um posicionamento sempre muito extremo dos dois lados, independente do exercício que esteja sendo analisando, se o indivíduo é pró ou contra, mas são posicionamentos muito extremos e posicionamentos que não ouvem a opinião contrária. As pessoas não ouvem a opinião. Esse é um primeiro erro que nós acreditamos está ocorrendo. E na questão do invencionismo, as pessoas tomam partido sem julgar o mérito do exercício que foi inventado. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, existe algum exercício que em algum momento histórico não foi inventado? Será que não se inventou o exercício pec deck frontal, voador frontal? Será que não se inventou o exercício leg press horizontal, vertical ou 45 graus? Em algum momento, ou uma indústria de produção de maquinários de musculação inventou esses exercícios, ou algum ergonomista criou um exercício, ou algum biomecânico criou ou um praticante buscando evolução do seu treinamento criou algum exercício há tempo mais recente, mais contemporaneamente, ou há muito tempo atrás. Se foi há muito tempo atrás, esse exercício teve tempo de ser praticado, executado e verificado se é um exercício interessante ou não de ser aplicado. Se é um exercício que deve ser ressachado, retirado das salas de musculação, ou pelo contrário, se é um exercício que deve ser mantido. Ou seja, nós estamos agora discutindo que o exercício em algum momento ele é inventado. Por isso, invencionismo não é uma coisa nova e isso ocorre há muito tempo. Então, caracterizar um exercício que, num primeiro momento, nós acreditemos que ele seja inadequado como um exercício de invencionismo, não traz nada de novo e não caracteriza nada. O que nós, do Treino em Foco, nos posicionamos é, primeiro, não ter um pensamento muito extremo e, no segundo momento, ouvir os argumentos contrários. Esses argumentos contrários é julgar o mérito do exercício. Julgar o mérito do exercício é nós interpretarmos esse exercício diante de determinados critérios e verificarmos se, diante desses determinados critérios, esse exercício ele realmente é passível de ser aplicado. Nós trabalhamos no Treino em Foco com dois critérios bem básicos, mas entendemos também como bastante importantes, que é o critério segurança e o critério eficiência. Então, um exercício, no nosso entendimento, para ele ser postado para um determinado cliente, numa sala de TRP, como personal training, ou em qualquer outro ambiente de treinamento físico, esse exercício ele deve ser seguro, ou ter um grau de segurança razoável, no mínimo, e também ter um grau de eficiência razoável a bom, no mínimo. Claro que para alguns indivíduos, como o caso de atletas, nós sabemos que às vezes o grau de segurança ele é realmente razoável, mas é necessário você fazer aquele exercício. Por exemplo, nós podemos citar as pliometrias. São exercícios pliométricos que geram alto desenvolvimento de potência muscular, portanto, eficientes. Por outro lado, não tão seguros, já que levam a um grande estresse articular de impacto nesses exercícios. Portanto, não é um indivíduo obeso que deve fazer esse exercício, não é um indivíduo destreinado com fragilização do aparelho locomotor e coordenação motora baixa que deve fazer esse exercício. Indivíduos com capacidade para tal que devem executar os exercícios pliométricos, pois são exercícios de alta dose de carga sobre o aparelho locomotor. Portanto, não tão seguros assim.
claro que apresentam um certo grau de segurança para atletas que dominam melhor, mas mesmo assim apresentam graus de impactação fortes. Então, com isso eu estou tentando exemplificar para vocês a questão do invencionismo e os critérios de análise perante determinados públicos populacionais. Bom, sobre essa questão do invencionismo, ainda a gente tem que deixar claro que talvez algumas pessoas que estejam assistindo o vídeo agora digam, então todos os exercícios que nós estamos inventando está ótimo porque está dentro dos critérios do João. Não é isso que eu estou falando. Estou falando critérios de avaliar. Os exercícios funcionais, em algum momento, eles foram desenvolvidos. Alguém pensou, elaborou, criou e vem aplicando exercícios funcionais. Agora, uma coisa é invencionismo, outra coisa é elucubrar com exercício, que o Jefferson chama como mesmo, Jefferson? Bizarrice. O Jefferson trata os exercícios como bizarrice. Então, inventar um exercício, criar um exercício e julgá-lo, avaliá-lo para ver se pode, deve ou não ser aplicado, é a situação que eu venho descrevendo. A outra situação é a situação que o Jefferson coloca, eu acho que uma colocação, um termo até bem adequado, de definir o exercício como bizarrice. O indivíduo agachar em cima de uma bola com o peso livre, no nosso entendimento, é totalmente bizarrice. Não traz nada de bom no exercício, o risco de lesão é extremamente elevado, onde o indivíduo tem que ficar equilibrando o corpo com uma barra nas costas, com o peso livre, fazendo um agachamento em cima de uma bola. Ou seja, como o Fábio Chiodini, também o professor Fábio Chiodini coloca, um exercício circense. Está mais para ser aplicado no âmbito do circo do que propriamente numa sala de TRP ou como personal training, com um efetivo treinabilidade das pessoas. Então, essas são questões que a gente tem que ver. O exercício é bizarrice ou é invencionismo? Nada contra o invencionismo. As pessoas inventaram vários exercícios ao longo do tempo. Esses exercícios estão sendo ou não aplicados e foram ou não avaliados. E quando avaliados, a gente tem critério para identificar segurança e eficiência, se esse exercício deve ou não ser mantido. Então, vejam bem, como vários seguidores nos questionaram quanto a isso, e a gente vê muita coisa sendo colocada no âmbito aí da internet, em canais do YouTube, Facebook, entre outros, onde o anonimato é uma segurança de quem coloca, muitas pessoas xingam o exercício, xingam a pessoa que está fazendo, são mal educadas, isso eu acho que é uma tendência até, no âmbito do anonimato vale tudo, ninguém me conhece, ninguém sabe, os haters da internet. Então isso é um cuidado que nós, profissionais, temos que ter. Uma coisa é o indivíduo leigo ter esse posicionamento. Uma coisa é um indivíduo leigo que não tem essa leitura de biomecânica, a mínima condição de fazer, ter esse posicionamento mais emocional. Agora, outra coisa é um profissional da educação física, um acadêmico da educação física, ter o mesmo posicionamento. E frente a isso, é importante esse instrumental avaliativo. Nesse instrumental avaliativo, agora, nesse mês, nós estamos lançando um curso de biomecânica e cinesiologia aplicada ao TRP. Entre outras questões avaliadas, discutidas e informadas nesse curso, nós vamos avaliar questões de ferramentas que nos permitem identificar melhor o exercício, analisar melhor o exercício do ponto de vista cinesiológico e do ponto de vista biomecânico, aonde nós vamos conseguir ter mais algumas ferramentas e vamos explicar, ensinar as pessoas que venham a fazer esse curso, os nossos cursistas do Treino em Foco, a entender essas dinâmicas e poder fazer uma leitura melhor dos exercícios que porventura venham a aparecer, surgir novos na sala de TRP, as novas invenções de exercício. Então, esse curso que eu estou agora divulgando para vocês, de biomecânica e cinesiologia aplicada ao TRP, ele busca trazer algumas ferramentas, algumas, não todas, não fechamos a discussão sobre o assunto, mas trazer algumas ferramentas que nós julgamos importantes ao profissional de educação física para que ele possa desenvolver essa competência e, de forma autônoma, fazer uma análise, pelo menos preliminar e básica de um exercício que foi inventado e ter o seu julgamento do mérito. Então, esse curso de biomecânica e cinesiologia aplicada, nós estamos buscando trabalhar nessa dinâmica, preparar, instrumentalizar os cursistas para que, de uma forma, pelo menos básica, uma forma inicial, preliminar, fazer a análise de um exercício do ponto de vista biomecânico e cinesiológico e ter um julgamento agora criterioso e mais preciso sobre esse exercício é uma invenção ou ele é uma bizarrice dentro da sala de TRP. Então fica aí a nossa mensagem, fica aí a nossa explicação, fica aqui agora o nosso posicionamento da equipe Treino em Foco sobre essa questão dos invencionismos e fica a nossa colocação, fica aí aberto a discussões, fica aí aberto a críticas e vamos debater o assunto, que só com debate, sem fazer diálogo de surdo, é que nós podemos avançar dentro da área da educação física, dentro da área do TRP, nós podemos elevar o nosso nível de conhecimento, sempre ouvindo a opinião contrária e levando em consideração para construirmos a nossa opinião.
Fica aí então essa orientação do Treino em Foco. Ok, pessoal? Muito obrigado pelos seguidores que estão divulgando o nosso material, divulgando os nossos cursos. Seguidores estão fazendo os nossos cursos, fazendo print screen da tela, colocando no Face, divulgando em outras mídias. Isso tem ajudado demais o Treino em Foco a divulgar o nosso trabalho gratuito, esses vídeos. São mais de 700 vídeos gravados. Do análise de exercício, nós temos mais de 100 vídeos gravados sobre análise de exercício, entre outras séries do Treino em Foco, de forma gratuita, postado na internet, postado no nosso site, postado nos nossos canais no YouTube. E o pessoal tem divulgado bastante isso, a gente agradece demais. As pessoas também estão divulgando os nossos cursos, a gente também agradece por isso, porque isso dá uma dimensão, uma visibilidade maior para o nosso material, e a gente só pode agradecer muito a você, seguidor do Treino em Foco, que tem contribuído de uma forma tão gentil conosco, esse carinho conosco do Treino em Foco. Muito obrigado, um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê semana que vem em mais uma análise de exercício no Treino em Foco, ok? Um abração, pessoal, até lá. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,